Amém, queridos. Queria que você já abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Eu disse na semana passada que a gente daria um tempo agora na série Cartas de um Prisioneiro. A gente retorna no ano que vem com Colossenses e Filemão. E agora, com esse último domingo de outubro e os domingos de novembro, eu pretendo falar um pouco sobre casamento com a igreja. Porque é um tema bastante importante e eu diria urgente nos nossos dias. Então eu queria tratar desse assunto com vocês nesses próximos domingos. E não podia ser diferente. Para começar essa série, eu queria tratar de Gênesis capítulo 2, que é onde se estabelece essa instituição chamada de casamento. Então eu queria ler com você Gênesis 2, a partir do verso 18, do 18 ao 25. Vamos ler juntos então, dizendo assim, Gênesis 2, 18 ao 25. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, nessa hora, que Teu Espírito Santo sonde o nosso coração e que a Tua palavra encontre lugar ali, Senhor, e cause transformação em nós, porque cremos, Deus, que é a Tua palavra que transforma. Então, Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos nessa hora que o nosso coração se abra, Senhor, e a Tua palavra transforme, que a Tua palavra vai penetrando, Deus, como ela mesma diz, como espada cortante. E que em nome de Jesus, Deus, nós possamos sair hoje desse lugar transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então a gente vai iniciar essa conversa sobre casamento partindo pelo início de tudo, da criação. A ideia é extrair da Bíblia ferramentas para que a gente possa ser ajudados pela palavra, como casados, a fortalecer ainda mais o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, e para os solteiros a não aceitar nada menos do que o padrão bíblico de Deus para o seu futuro relacionamento. E quem sabe encorajar aqui os viúvos, aqueles que não pensam mais em casamento, a ajudar no aconselhamento bíblico desses jovens casais que têm vivido essa experiência. Algumas observações aqui eu tirei do Observatório Nacional de Família sobre casamento que são bastante preocupantes. Diz que no Brasil o número de casamentos tem diminuiu cerca de 10%
entre 2016 a 2019. Então, o número de casamentos vem caindo. Só que o número de recasamento tem aumentado. Aumentou em 71,7%. É triste isso, porque imaginar que o recasamento tenha acontecido me faz pensar que aquilo que devia ser uma exceção se tornou comum. Então, se um casamento não der certo, tudo bem, tranquilo, vamos para outra. A ideia é essa. Porque se o recasamento aumenta, e eu estou falando recasamento, entendam isso, né? Alguém que era casado e se casou novamente. Então, essa ideia me preocupa muito. A idade média ao se casar, em 74, era de 25 anos. Em 2014, a idade média subiu para 31. O que isso revela? Revela que as pessoas estão cada vez mais protelando uma responsabilidade maior que é o casamento. Também explica o que muita gente diz aí sobre a adolescência tardia. A adolescência que antigamente ia até 18 anos, hoje vai até, né? 50, boa. Não diria tudo isso, mas vai longe. Vai longe. Outra coisa preocupante é que a duração média dos casamentos também diminuiu. Casamento com duração inferior a 1 ano triplicou. Imagina isso. Parece pequeno os dados que eu vou te passar aqui, mas presta atenção. Casamentos com duração de menos de 1 ano, cresceu o divórcio, né? Fim de casamento. Cresceu de 0,7% para 3% de 2010 a 2019. É muita coisa. Se comparado a todos os términos de casamento, casamentos com menos de 1 ano triplicou. Casamentos com duração de 3 anos, ou seja, casamentos que duram até 3 anos, também cresceu o divórcio de 5% em 2010 para 6,1% em 2019. Casamento com duração de 7 anos também cresceu, de 3,8% para 4,4%. Você fala, mas esses números são pequenos. É lógico, porque o número de divórcios com casamentos mais longevos acontecem mais, sem dúvida nenhuma. Mas a preocupação aqui está no crescimento de casamentos que são praticamente descartáveis. Casamentos que duram no máximo 7 anos. Isso é realmente muito preocupante. Eu estava pensando aqui, antigamente você ouvia das pessoas perguntarem, você é casado? E as pessoas respondiam sim ou não. Ultimamente as pessoas não perguntam mais se você é casado, elas perguntam se você está casado. Porque se tornou um estado. Eu estou, mas de repente amanhã, né, pode ser que não. Depende das circunstâncias. Ao contrário dos casamentos em cartório, olha isso aqui que interessante. A união estável, as uniões estáveis registradas, aumentaram 464% nesse período. Então, as pessoas estão procurando mais um contrato de união estável do que o casamento propriamente dito. É mais fácil fazer um contrato porque, emocionalmente, é menos prejudicial você romper um contrato, é ou não é? Do que você dissolver um casamento constituído, abençoado. A realidade é que os casamentos são cada vez mais frágeis e, por isso, fadados ao fracasso. As principais causas de divórcio no Brasil são essas aqui, segundo o IBGE. Primeiro delas, finanças. 60% dos divórcios são por causa de dinheiro. Segundo, falha de comunicação. É interessante essa falha de comunicação, porque quando a gente faz curso de casais, preparatório para o casamento, via de regra, a gente pergunta, e daí, vocês se comunicam bem? A resposta sempre é, sim. Tá.
E aí a gente faz alguns testes para isso. E a gente vê que quase que na totalidade não há uma boa comunicação entre os casais. Terceiro, prioridades e expectativas diferentes. Cada um tem a sua prioridade e cada um tem a sua expectativa, inclusive relacionada ao outro. E quarto lugar, incertezas. Quando os parceiros eles têm dificuldade de definir entre os dois os seus desejos, as suas necessidades. E aí vai criando desconexão, vai criando insatisfação, e aí gera uma série de outros problemas. Você percebeu que entre as principais causas aqui não está infidelidade? Porque a infidelidade, via de regra, é consequência de uma dessas coisas. O casal vai se distanciando, o casal vai se desconectando, e aí a infidelidade vem. Mas entre os evangélicos, como é que é? Pior que a diferença não é muito grande, meus irmãos, infelizmente. Mas tem um dado muito interessante aqui que eu trouxe. Uma pesquisa recente revelou que mais de 50%, portanto, a maioria dos evangélicos, são favoráveis ao divórcio. Para eles está tudo bem. Outra coisa que antes era exceção e agora é comum entre os cristãos é o casamento misto, com pessoas de outra fé. Também não há nenhum problema. As pessoas se casam esperando que talvez um dia, quem sabe, o outro vai acabar acompanhando também na sua fé. Mas a regra é que normalmente os dois se afastam. Então, como que a gente pode pensar no casamento com a devida importância dentro do plano de Deus para a criação? Eu queria convidar você, então, nesses próximos domingos, a pensar juntos como que a gente pode ter um casamento santificado, um casamento prazeroso, um casamento duradouro e que, mais importante ainda, glorifique a Deus. À luz desse texto, hoje eu quero ver algumas coisas com vocês. A primeira coisa é que um casamento tem que ter companheirismo e missão, em primeiro lugar. Eu queria ler de novo com você Gênesis 18 a 20, 2, 18 a 20, onde diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então a gente precisa olhar para os primeiros versos da Bíblia, onde a gente tem o relato da criação de Deus, e onde ele cria todas as coisas, e cria o homem à sua imagem e semelhança, para a gente ter uma luz sobre o que é esse relacionamento genuinamente bíblico cristão centrado na palavra de Deus. Em Gênesis 2,15, nós temos então o que a gente chama de chamado o mandato cultural, onde diz ali que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim para cultivar e o guardar. Essa era a sua missão. Mas para o homem era necessário ter alguém que o auxiliasse. E aí Deus vai preparar algo muito especial para ele. Que era bom, podia ser ainda muito melhor. Diz ali que o Senhor olhou para isso e pensou: não é bom que o homem esteja só. De cara a gente vê que o homem não foi criado para viver sozinho. Não é bom que o homem esteja só.
O homem foi criado para viver em comunidade, em unidade com alguém. Em primeiro lugar, com o laço familiar da sua esposa, dos seus filhos e depois da sua comunidade espiritual. Porque não é bom que o homem esteja só. Veja que aqui é muito interessante, porque se a gente olhar no verso 31, vai dizer que depois de criar todas as coisas, Deus viu que tudo havia feito e eis que era muito bom. E só depois que ele vai falar que, a partir de agora, a criação da mulher. Por que isso? No verso 27, por outro lado, ele diz aqui que Deus criou todas as coisas. Leia comigo aqui, por favor, verso 27. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, na verdade, esse capítulo 2 aqui, a partir do verso 18, é um parêntese para dizer como é que foi a criação do homem e da mulher. Isto não significa que aqui neste momento em que Deus terminou sua criação e disse, isso é muito bom, a mulher já não estivesse. Sim, a criação já estava completa. Ele continua dizendo, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Nos versos 19 e 20, nós vemos que Deus traz para o homem todos os animais, todos os pássaros, os animais selvagens, mas nenhum deles poderia ser para o homem esse auxiliador. Não se encontrou no meio de toda a criação algo que pudesse ser para o homem o auxiliador que ele pudesse ter. Nem o cachorro mais fofinho, mais legalzinho, mais educadinho, mais treinadinho, pode ser o auxiliador que o homem precisa. Auxiliador é aquele que fornece força na parte necessitada do ajudado. O termo usado aqui não sugere que o ajudador seja mais forte ou mais fraco que o ajudado. Auxiliadora que seja semelhante a ele, diz o texto. Também não quer dizer que seja igual a ele, porque essa auxiliadora tinha as suas peculiaridades, tinha suas diferenças, mas essa auxiliadora completaria o homem com as suas características. Essa auxiliadora, diferente dele, mas não diferente em poder, mas poderia completar esse homem, essa criação. Então, finalmente, a criação está completa. Diz aqui que o homem passa então a dar nomes para essas criaturas de Deus. Isso significa autoridade. Na cultura oriental antiga, o dar nome implicava em autoridade sobre aquele ser. Então, o homem estava dando aqui nome para toda criatura. Assim como Deus havia dito para o homem e para a mulher ter domínio sobre a terra. Homem e mulher, então, devem ser companheiros. E eles têm, portanto, a mesma missão dada em Gênesis 1, 27 a 31, que diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã,
o sexto dia. Casamento deve ser, então, uma jornada de companheirismo, de engajamento na mesma missão. A mesma missão que Deus deu para esse primeiro casal. De dominar a terra, de povoá-la, de se multiplicar. E que certamente Deus tem dado para mim e para você. Agora, para os casados, é fácil você pensar agora e de bate-pronto dizer qual é a sua missão com a sua esposa, com o seu esposo? O que é que vocês fazem juntos? Para onde vocês estão indo juntos? Qual o propósito de vida para vocês como casal? Vou dar aí 45 minutos para vocês pensarem. Lembra que uma das causas de divórcio aqui é a falta de comunicação. E a outra causa de divórcio é divergências no entendimento da sua missão. Muitas vezes os casais eles não conseguem compartilhar de um mesmo propósito, de uma mesma missão. Porque isso precisa ser construído, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ter acordo. O versículo do sermão do meu casamento, há 24 anos atrás, foi Amós 3:3. Eu nunca mais me esqueci desse versículo, que diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. É possível dois juntos andarem sem acordo entre eles? Não é. Não tem jeito. Então, a primeira coisa que precisa acontecer para que um casamento seja plenamente bem-sucedido, biblicamente bem-sucedido, é que haja esse entendimento de companheirismo e de missão do casal. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que no casamento tem que ter unidade e complementação. Versos 21 e 22, por favor. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Aqui a gente vê que na solidão de Adão, do homem, Deus intervém para criar alguém que vai suprir perfeitamente a necessidade do homem. Onde deve haver aqui igualdade, gerando essa unidade e a complementação entre o homem e a mulher. Primeiro, Deus faz cair um pesado sono sobre o homem. Tem a primeira anestesia da história da humanidade aqui, né? Deus sendo o melhor dos anestesistas, bota o homem para dormir. Dá para imaginar aqui, dado ao espanto de Adão, quando ele vê a mulher, no versículo 23, que o homem não perdeu completamente a consciência, como se ele simplesmente dormisse, a coisa acontecesse, e depois quando ele acordasse, ele desse de cara com aquela mulher. Lendo alguns comentários bíblicos, alguns comentaristas concordam com isso, de que muito provavelmente isso tenha sido feito de forma que Adão estivesse consciente do que estivesse acontecendo. E isso é muito interessante, porque dá para a gente imaginar que Deus permite que Adão participe desse processo da criação, vendo o quão importante é aquela que vai ser criada a partir dele. Deus podia ter feito a mulher do barro, como fez Adão? Claro que sim. Mas Deus escolhe fazer da costela de Adão, da parte dele, da mesma substância dele, para revelar o seu poder e a sua grandiosidade, sua soberania. Então ele cria a mulher a partir do homem.
E ele diz que da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher. Deus quis formar a partir da costela dele para nos revelar o plano maravilhoso de Deus de um ser formar dois. Há uma observação antiga que é bastante comum, a gente vê em casamento e tal. Ela de certa forma, é bem romântica, mas ela carrega muita razão. Quando diz assim, que o fato de a mulher ter sido formada da cabeça do homem, por exemplo, sugeriria que ela não deveria governá-lo. E o fato dela não ter sido retirada do seu pé indica que o homem não deve oprimi-la. Mas ela é tirada da costela para indicar igualdade, para indicar que eles são companheiros, para indicar a unidade e para indicar que então um completa o outro. Agora sim, a criação está completa. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Maravilhoso isso, né? Imagina só para Adão viver aquele momento em que Deus tira uma parte dele e forma uma mulher. Qual é a reação de Adão quando ele vê a mulher feita, formada na sua frente? É o que a gente vai ver agora. O terceiro ponto é que casamento tem que ter aliança e compromisso. O verso 23, ele traz a primeira declaração da humanidade. E essa é uma declaração de amor. A primeira vez que o homem abre a boca para falar, ele solta uma declaração de amor. Ele diz: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Primeiro, o homem expressa aqui o seu deleite com a obra das mãos do seu Criador, sendo a última criação de Deus, aquela que o completaria. Matthew Henry, ele diz o seguinte, ele diz assim: Deus desenhou e equipou ao homem e à mulher para realizar diferentes tarefas, mas todas essas tarefas apontam à mesma meta: honrar a Deus. O homem dá vida à mulher, a mulher dá vida ao mundo. Cada papel carrega privilégios exclusivos e não há razão para pensar que um sexo seja superior ao outro. O homem deu o nome à mulher. Ele diz que ela será chamada de varoa. Isha é a palavra hebraica correspondente para esse varoa. Porque do varão, ish, foi tirada. É um joguinho de palavras que ele faz. Isha, ish. É como se a gente pudesse dizer assim, homem e homeia. Alguma coisa assim. Seria o contrário, o homem feminino. Que declaração de amor, né? Mas é. Lembra um pouquinho antes que dar nome é sinal de autoridade, não é? É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versos 8 e 9, o seguinte: porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então, Adão, ali cumprindo o seu propósito, o seu objetivo dado por Deus, ele dá um nome e chama aquele ser criado de varoa, de mulher. Esse é o padrão de Deus, meus irmãos. Apenas dois gêneros, macho e fêmea. Apenas um homem para uma mulher e uma mulher para um homem, que é o padrão monogâmico e heterossexual. Esse é o padrão bíblico de Deus.
A mulher então é feita osso dos ossos e carne da carne. No próximo verso a gente vai ter um panorama mais amplo disso. Mas essa declaração do homem revela que o casamento é a mais íntima de todas as relações humanas. E é por isso, meus irmãos, que o mundo de tal forma tenta banalizar isso. Veja que o casamento é instituído desde a criação. E agora, pessoas geniais da atualidade dizem que o casamento não é tudo isso. É algo que é banal. Hoje eu estou, amanhã eu não estou e quem sabe posso estar mais uma vez. E outra. A gente vê aí artistas que se orgulham e as notícias são até engraçadinhas, que tiveram muitos casamentos. Isso, na verdade, é uma deturpação daquilo que é original, daquilo que Deus criou como padrão para o casamento. Então, portanto, os cônjuges devem viver de esse tal compromisso que tornam os dois mais do que parentes de sangue. O casal torna-se mais do que parentes de sangue. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Quarto ponto. Que relógio está certo? Tá, né? 11h15, é isso mesmo? Me ajuda aí que eu estou sem relógio. Tá certo? Beleza, obrigado. Quarto ponto é: casamento tem que ter intimidade e exclusividade. Versos 24 e 25, por favor. Diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Por último, a gente tem aqui a definição bíblica do casamento, do projeto de Deus para o casamento, que destaca a união, que destaca a intimidade, que destaca a exclusividade no casamento. Isso tudo numa harmonia que é espiritual, que é mental e que é emocional do casal. Aqui a gente vê 3 aspectos do casamento, de um casamento sólido, que a gente precisa observar. Primeiro deles: portanto, o homem deixa pai e mãe. No contexto original antigo, a mulher sempre saía de casa. Lembra lá da história? Abraão manda o empregado buscar a filha, uma esposa para o seu filho Isaque, e tira ela da casa dos pais e traz para junto da sua família. Então, esse era o contexto. Mas a proposta aqui é que o esposo faça o mesmo. Então, ele está dizendo aqui, por isso, o homem deixa pai e mãe. Ele não está dizendo aqui para a mulher, porque para a mulher isso já era comum. Mas para o homem é diferente. Então, o homem é orientado a fazer o mesmo. No mundo antigo, os homens não saíam geograficamente de perto dos seus pais. Esse deixar pai e mãe é mais no sentido emocional e econômico. Não significa que o casal precisa se mudar para uma outra cidade ou viver bem longe dos pais, mas emocionalmente e economicamente precisa haver um divórcio. Isso é muito interessante. No aconselhamento de muitos casais, a gente tem percebido que a proximidade emocional e até econômica de pais com jovens casais é muito grande hoje. E isso atrapalha um bocado. Isso é um fator muito preocupante. Então, deixar pai e mãe também não significa abandoná-los. Mas, sem dúvida, significa que a prioridade do casal deve ser um e o outro. Por mais necessitado de ajuda que os pais forem, a prioridade sempre vai ser o casal.
Por isso, os dois precisam ter acordo. Porque uma vez que os pais estão necessitados e carecem da ajuda do casal, o acordo é muito importante para que o casal possa ajudar esses pais necessitados, tanto dela quanto dele. Então, todas as questões envolvendo o casal, ela deve ser por conta deles agora, só do casal, evitando envolver os pais. Interessante que, logo que a gente se casou, bem no início, a gente alugou um apartamento e tinha algumas tomadas estragadas no apartamento. Aí a Ana falou para mim, precisa arrumar aquelas tomadas. E eu, muito expert em arrumar tomadas, né? Tá bom, vou arrumar. E passou um dia, passou dois, passou alguns. Um dia eu chego em casa e a tomada está arrumada. Falei, o que aconteceu aqui, né? Perguntei para a Ana, falei, Ana, o que aconteceu? Meu pai veio aqui. Na hora, eu entendi. Falei, puxa vida, né? Eu não fiz, a Ana recorreu ao pai. Mas depois eu fiquei pensando, falei, puxa vida, isso devia ser eu. Eu tinha que ter feito isso daí. E aí a gente entrou num acordo que a gente não faria mais isso. Mas falando nisso, Ernesto, tem umas tomadas em casa lá. Um liquidificador. Meu Deus. Mas isso parece bobagem, meus irmãos, mas quando vira regra, atrapalha muito o casal. A gente chama isso de cada vez mais o homem, quando ele deixa de fazer aquilo que ele precisa fazer em casa e a esposa recorre a outros meios, eu chamo isso de emasculação do homem. O homem ele vai perdendo a sua masculinidade em casa por causa disso, por não desenvolver aquilo que ele é chamado para fazer. Cuidar da casa, cuidar do lar, cuidar da esposa. Carlos Catito, que é um escritor, inclusive nós temos o livro dele aí embaixo na nossa livraria para vender. O título do livro é estranho, o nome do livro. Como se livrar de um mau casamento. Então, se você está querendo se livrar de um casamento, compre, que você vai se dar mal. Que ele vai te ensinar a evitar que isso aconteça. Mas é uma pegadinha de propósito. E os subtítulos do livro também são assim. Ele fala o seguinte nesse livro, no primeiro capítulo. Este deixar significa alcançar uma plena autonomia e responsabilidade sobre si mesmo, de forma que se possa enfrentar as adversidades da vida de maneira equilibrada e responsável. É por isso que a comunidade espiritual é importante, meus irmãos. É na comunidade espiritual que o homem aprende a ser homem, que o marido aprende a ser marido, que a esposa aprende a ser esposa. Timóteo vai nos ensinar que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas e os homens mais velhos ensinam os mais novos. Justamente para que a gente possa aprender uns com os outros como a gente deve se comportar num casamento. E por que será que a gente não usa desses meios? Por que será que a gente resiste a usar desses meios? E esse meio chama-se discipulado, que é algo que Jesus instituiu. Seria muito mais fácil para nós se a gente pudesse compartilhar com irmãos mais experientes sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas dificuldades e aprender com eles. Mas sempre é tempo. Sempre é tempo da gente correr atrás. Sempre é tempo da gente melhorar. Sempre é tempo da gente amadurecer. Sempre é tempo da gente aprender. Segunda coisa que ele diz aqui é que ele se une à sua mulher. Esse unir-se significa que agora há uma aliança entre os dois. E isso significa exclusividade. O homem e a mulher, eles assumem uma responsabilidade pelo bem-estar mútuo e pelo amor um pelo outro, antes de qualquer outra pessoa. Isso inclui os filhos. E eu sei que isso pega. Eu me lembro quando a Eloá era bebê, e nós fomos num pequeno grupo,
E aí eu entrei com a Eloá no colo, eu e a Ana juntos, e aí eu não me lembro qual era o tema da palavra do PG, mas em um momento o líder do PG virou para mim e falou assim: se acontecesse um grande problema na sua casa, um incêndio, bem dramático assim, e você tivesse que salvar apenas uma das duas, quem você salvaria? Falei, meu Deus do céu, o que eu falo para esse homem, né? Eu nunca mais volto nesse PG. E aí ele estava me ensinando de que, na verdade, a Eloá, por mais bonitinha que ela fosse, aquele bebê lindo que estava ali no meu colo, a nossa filhinha, ela era sangue do meu sangue, meu parente. Mas a Ana era osso dos meus ossos, carne da minha carne, uma comigo. Então ela deveria ser mais importante para mim. Um outro livro chamado Casamento Vertical, de David Wilson, ele diz que ele tem 3 filhos, hoje 3 filhos adultos, e um dia os 3 filhos, ele estava pescando com os filhos num barco, e o filho mais velho disse para ele assim: pai, sabe qual é a coisa que mais dá segurança para nós, como filhos? É o fato de que se a mãe estivesse nesse barco e esse barco virasse, você salvaria a nossa mãe em primeiro lugar. Os filhos tinham certeza de que a mãe deles era mais importante para aquele homem, mais do que eles, e isso trazia para eles segurança. Por que quando casais que estão passando por dificuldade, quase se divorciando, os filhos são os que mais sofrem? Porque perdem a estabilidade. O solo que antes era resistente, que era firme, agora está instável. E para eles, o pensamento sobre futuro fica muito nebuloso. Existe uma estatística que eu não trouxe para cá, mas que filhos de casais divorciados, a probabilidade de divórcio no casamento deles é altíssima. Mas filhos de casais com casamento sólido, as chances de terem um casamento sólido também é muito alta. Então, presta atenção nessa grande verdade que o Senhor traz para nós. O homem se une à sua mulher. E ela passa a ser prioridade para ele, inclusive em relação aos filhos. Mas o meu filho é bebê e ele precisa de tanto cuidado. Pois é, mas a prioridade é o seu marido, é a sua esposa. Mas ele requer de cuidados especiais. Pois é, meu irmão, minha irmã, a prioridade é o seu cônjuge. E por último ele diz, tornando-se os dois uma só carne. Ambos se tornam um na intimidade. Eles se tornam um no comprometimento. E aqui ele está falando de união sexual, que é reservada para o casamento. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o sexo é feito para que o casal casado possa se deleitar um no outro. Para que eles possam gozar de intimidade um com o outro, para que eles possam experimentar do comprometimento máximo um com o outro, de intimidade, de se tornar de verdade um só, uma só carne, uma só pessoa. E é interessante porque às vezes a gente vê casais que vivem, parece que uma vida independente um do outro, mas tem relação sexual. Isso quer dizer que eles se tornaram um só? Não, eles estão tendo ali conjunção carnal, mas sem comprometimento e sem intimidade, e sem unidade. Porque não existe o laço de Deus nisso. Mas quando o casal em Cristo é unido, então, meus irmãos, para desfazer esse laço, e esse versículo é tão importante, Gênesis 2, 24, que Jesus recorre a ele
para definir a sua visão sobre casamento, lá em Mateus capítulo 19, versos 4 e 5, quando perguntam para Jesus sobre casamento. Jesus cita esse versículo. Ele finaliza dizendo que eles estavam nus e não se envergonhavam. Essa descrição final, ela oferece uma imagem de prazer inocente, que deve permear a relação conjugal. Eles estavam nus e não se envergonhavam. A intimidade do casal deve ser essa, onde os dois possam estar nus, não só de roupa, mas de tudo. Onde um possa olhar verdadeiramente quem o outro é e não se envergonhar disso. Suas falhas, seus dramas, as suas dificuldades, as suas fraquezas, e não se envergonhar, porque sabe que é um só com o outro. Você tem vergonha de dizer sobre algumas coisas do seu íntimo para o seu marido, para a sua esposa? O propósito de Deus é eles estavam nus e não se envergonhavam. A gente precisa se despir de nós mesmos para que o nosso cônjuge possa enxergar lá dentro. E aí sim haver intimidade. E aí sim haver cumplicidade, companheirismo, unidade. Então os dois poderem viver plenamente um casamento abençoado por Deus. Essa é a beleza do casamento cristão. Não é essa coisa romantizada de que vai haver romance todos os dias. Pode haver, e isso é muito bom. Mas ela também implica nas dificuldades, em passar por lugares áridos e vencer. Isso também implica em enxergar que o outro não é tão perfeito. Sabe, às vezes a gente idealiza o cônjuge. A gente pensa, eu quero casar com uma pessoa assim, assim, assado. E tenho orado, tenho pedido para Deus que seja assim, 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 assim. E aí Deus te manda alguém que não bate com essa descrição que você pediu para Deus. E aí você se frustra e começa a achar que está tudo errado e você se casou com a pessoa errada. Mas na verdade Deus tem dado para mim, para você, a oportunidade de amar essa pessoa e ter tal intimidade com ela, que você compreenda cada uma dessas coisas que você julga divergente, mas que Deus uniu para que vocês se completassem. Então, irmãos, quando a gente estabelece para nós expectativas, o resultado, inevitavelmente, é frustração. Mas quando a nossa expectativa está em Deus, de que transforma tudo e todos, inclusive o nosso casamento, nós não vamos nos frustrar, porque a satisfação está nele. E o fato de amar o seu cônjuge e ter acordo com ele, andar junto com ele ou com ela, significa andar debaixo da graça, do amor e da proteção de Deus. Então, se a gente quer ter um casamento que seja de fato um casamento que glorifica a Deus, nós devemos então cuidar para que haja companheirismo e o mesmo sentido de missão e propósito. O casamento precisa ter unidade e precisará completar o outro, entendendo que sempre os dois são iguais no relacionamento. Aprendemos que um casamento cristão é feito de aliança e de compromisso. Quando cada um reconhece que o amor e o apreço forjam um relacionamento. E por fim, o casamento deve ter intimidade e exclusividade, onde um é um só com o outro. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Deus, nós pedimos a Ti que nos ajude, Deus, na missão de
de ter um casamento que glorifica o Senhor. Ajude, Senhor, os solteiros a, de acordo com o teu propósito, encontrar alguém que esteja engajado junto com ele ou com ela, no mesmo propósito, de ter um casamento abençoado e que glorifique o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que essa palavra encontre lugar no nosso coração nessa manhã. E que a gente saia por aquela porta dispostos, Deus, a viver isso. De que isso não seja apenas um ideal distante de nós, mas que seja uma meta de vida. Em primeiro lugar, sermos íntimos do Senhor. Em segundo lugar, ter alguém que nos auxilie, que nos complete. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor.